Olá, pessoal! Hoje vamos estudar um texto que está no livro Sala de Aula, que espaço é esse? O nome do texto é A Turma de Trás, do autor Carlos Rodrigues Brandão. Carlos Rodrigues foi doutor em Ciências Sociais, ele tinha mestrado em Antropologia e ele era formado em Psicologia e trabalhava como professor universitário e escritor. Essa apresentação seguirá a mesma ordem do texto, ou seja, terá uma breve introdução, em seguida a trajetória escolar do autor e vai finalizar com reflexões do autor em torno do tema fundo da sala de aula. Na cabeça de quase todo mundo, a sala de aula admite espacialmente uma única oposição: a mesa do professor versus o lugar coletivo dos alunos. Esta divisão ancestral dos lugares de ofício que ocupam esses cúmplices e rivais na sala de aula tem sido posta em questão, seja para criticar o autoritarismo ao que ela remete, ou simplesmente para lembrar que chegou o tempo de mudanças. A sala de aula é um espaço múltiplo que sempre comportou outras relações e oposições importantes, e, no entanto, esquecidas por não serem possivelmente tão visíveis do ponto de vista da norma pedagógica. O autor desse texto nasceu em Copacabana em 1940. Ele entrou para a escola com mais ou menos 5 anos de idade e ele estudou em colégios até perto dos 18 anos. Assim, quando formos apresentar a trajetória escolar dele, estaremos falando desse período de tempo, de 1945 até mais ou menos 1958, 1960. Carlos Rodrigues Brandão se autodenominava um mau aluno. Isso porque ele vai dizer que ele sempre era adepto a se sentar na parte de trás da classe. Porém, após esse período que ele termina os estudos no colégio, ele também nos conta que ele se tornou um aluno exemplar. Do tempo de frequentador da turma de trás, Carlos também era usuário das frequentes expulsões da classe, das suspensões da escola, períodos em que ele não podia ir para a escola, ele era proibido de entrar na escola. Era também várias vezes convocados para conversar com o diretor e também várias vezes ficou de segunda época e reprovado. Segunda época era uma prova feita após os exames finais de cada ano, caso o aluno não atingisse a média mínima para ser promovido para a próxima série. Carlos começa nos falando dos seus estudos no Colégio Paulista. E desse colégio ele lembra de pouquíssimas coisas, apenas algumas festinhas que não eram muito atraentes para o perfil dele. Em seguida, ele fala do Colégio Gai de Fontegalo e desse colégio católico ele nos dá muitos detalhes do tempo que ele ficou ali. Ele diz que ele era do tempo em que, se o aluno possuísse muitas notas vermelhas no boletim, esse aluno era convocado a ajoelhar no milho num estrado que ficava perto do professor. Esse colégio também tinha uma prática muito peculiar. No final do ano, dos primeiros aos últimos alunos, todos ganhavam alguma coisa. Os 3 primeiros ganhavam medalha de ouro.
Até os 7 seguintes ganhavam medalha de prata. Até perto dos 5 últimos, medalhas de bronze. A turma que ficava mais atrás, né, disso ficava com pequenos santos amarrados em fitas verde e amarelas. O autor diz que ele tinha uma pequena coleção desses santinhos amarrados com essas fitinhas verde e amarelas. Em seguida, Carlos foi para o Colégio São Bento e ele conta que seus pais ficaram muito felizes que ele foi estudar nesse colégio, porque era um colégio situado lá no centro da cidade. Mas essa alegria, essa felicidade durou pouco, porque no final do segundo ano, os pais dele receberam uma carta muito gentil que pedia a eles que, por favor, não rematriculasse o Carlos lá no ano seguinte. Era a forma mais polida do que, ao tempo, se chamava de expulsão da escola. Carlos vai então para o Colégio Andrews, ele gosta bastante desse colégio, era um colégio leigo, misto, mas ele fica pouco tempo ali porque ele vai estudar no Malê Soares, que tinha um cursinho preparatório para os colégios militares. Ele então faz esse curso e, segundo ele, para a surpresa da família dele, ele consegue passar na escola da aeronáutica. E então ele passa a estudar na escola de cadetes do ar e fica ali mais menos que um ano, quase um ano, porque ele sofre um acidente, machuca a coluna, ele fica um tempo afastado, se recuperando. Quando ele se recupera da lesão na coluna, ele volta para o Colégio Andrews, onde ele conta que entre segunda época, reprovações, expulsões, ele consegue terminar o colégio clássico. Chamava-se clássico o curso que já preparava os alunos para as universidades. O autor diz que, para os antigos habitantes das últimas carteiras da sala de aula, o melhor do colégio sempre foi a hora da saída. E a segunda melhor hora, a hora do recreio. Pior que a hora da entrada no colégio, só mesmo a hora da entrada na aula. Por isso, sempre houve entre os alunos da turma de trás o empenho seríssimo de trazer para a aula o que era possível do espaço e da vida do recreio. A distribuição dos alunos no espaço da sala de aula era realizada pela escola de forma bem diversa, dependendo do tipo do colégio. Então, em alguns colégios, a distribuição era aleatória, ou seja, os alunos que escolhiam os lugares que queriam sentar. Em outros, porém, os bons alunos eram convocados a sentar nos primeiros lugares perto do professor. E, entre aspas, os outros alunos, que não eram bons, eram forçados a distribuírem-se da metade para trás. Certos colégios e professores procediam de forma diferente. Quando eles detectavam ali os alunos, entre as problemas, eles convocavam esses alunos a ocupar as primeiras carteiras. Com relação aos colégios mistos, esses separavam os meninos das meninas, as meninas à direita, os meninos à esquerda e vice-versa, mas sempre separados. Com relação à distribuição dos alunos no espaço da sala de aula, os alunos também realizavam essa distribuição entre eles. As pessoas mais amigas fora da sala sentavam formando pequenas tribos na parte de trás
da classe. Os alunos da parte da frente também formavam grupos quietos ou em pares, perto da mesa do professor. E, quando havia grupos rivais entre os de trás, esses grupos ocupavam cantos diferentes no fundo da sala de aula, longe do professor, sem se misturar. A missão dos alunos de trás não era muito fácil. Transgredir com sabedoria as regras de comportamento estabelecidas pelos regimentos dos colégios para as salas de aula e cuidadosamente protegidas pela Trindade, diretores, professores, inspetores. Isso tudo sem serem pegos. Carlos tenta classificar o que acontecia ali no fundo da sala de aula. E ele diz que podia ser bagunça pura e simples, conversa fiada, jogos e diversões das mais diversas formas e até transgressões intelectuais. Também os professores eram classificados pelo corpo de militantes da turma de trás. E isso ocorria também com os inspetores de alunos, diretores e com todo o corpo de funcionários diretos da hierarquia da ordem escolar. Sim, eles, com relação aos professores, eles classificavam como os professores temidos, os professores tolerantes e os professores bons. Com relação aos professores bons, a turma de trás classificavam aqueles sujeitos de docência que possuíam capacidade de comunicar o saber da matéria de forma inteligente e atrativa o bastante para sobrepor ao interesse da transgressão e da atenção coletiva. As aulas também eram classificadas como chatas e severas, as severas e inteligentes, as livres e chatas, as livres e interessantes, as indesejáveis e as de franca bagunça. O texto esclarece que a composição desses termos dependia de mais fatores do que a pura e simples personalidade do professor ou da qualidade afetiva de suas relações com o corpo de alunos. E ele dá como exemplo que era muito mais difícil uma aula de história geral ser chata do que uma de matemática. Para esses alunos, a pior combinação sempre foi um mau professor, mais severo nas aulas e terrível nas provas, mas de matemática. E a melhor combinação sempre foi um professor tolerante, amigão, bom de prova, mas bom professor, mais de história e geografia. Carlos completa que, apesar dessas combinações muito claras, ele teve um duro e sábio professor de latim e um sábio e tolerante professor de química, que raramente precisavam chamar a atenção da turma de trás. Para os, entre aspas, maus alunos, o tempo da sala de aula sempre foi um dilema a resolver. Ele era necessariamente dividido entre um mínimo de cumprimento das tarefas, um tédio infinito quando o professor era temível e terrível, e as atividades organizadas e criativas vindas lá do recreio. Do olhar das práticas de ensino, então, esse espaço da classe desbragado e não visivelmente estruturado corriam como inexistentes e era simplesmente profano e profanadores o bastante para não merecer ser considerado. Mas, na dinâmica cotidiana da sala de aula e mesmo da vida do colégio, este conjunto absolutamente ordenado, regrado e criativo de práticas escolares autônoma
e transgressivelmente pedagógicas, interagia com as atividades planejadas. E sempre foi dessa interação, justamente entre esse lado livre e permissível da iniciativa discente e os mecanismos pedagógicos de controle docente, que a própria vida real da sala de aula se cumpria como uma realidade social e culturalmente existente, e não apenas pedagógica e formalmente pensada. O autor diz que alunos, como ele foi durante muitos anos, eram em pouco tempo classificados como alunos problemas, alunos bagunceiros, maus alunos, indisciplinados. E foi assim até que pedagogos criassem outros nomes mais suaves. Essas repartições dos usos da sala de aula refletem, antes de tudo, internalizações de papéis escolares ou culturais que são trazidos pelos alunos para dentro da escola. E para os integrantes da fila de trás, essas repartições refletem o lado da norma vezes o lado da transgressão, e não o lado simplesmente do professor versus o lado dos alunos. Porém, essa transgressão não é uma transgressão qualquer, é uma transgressão muito organizada, porque ela definia normas de relações entre os seus partidários, definia normas de relações entre eles e os outros alunos, entre os grupos rivais, entre os meninos e as meninas, e, enfim, entre todos e o corpo de emissários, ou seja, de quem emitia as normas da escola. E assim, divididos os espaços, internalizados os papéis culturalmente estabelecidos, o funcionamento da classe não era como um corpo simples de aluno e professor. Era uma forma de organizar a sua vida a partir de uma complexa trama entre as relações de aliança e conflitos, entre a imposição de normas e estratégias individuais ou coletivas de transgressão e, obviamente, de acordo entre todos os envolvidos. Daí, o dar aula, o ensinar, o fazer a prova, enfim, as atividades escolares eram apenas um breve recorte, embora que poderoso e impositivo. Interagia, determinava relações e era determinada por relações sociais, ao mesmo tempo internas e externas aos limites da norma pedagógica. E, exceto nos momentos breves, como os das matérias interessantes, dos professores tidos como bons por esses alunos, o que se fazia conspirava contra o desejo de crianças e adolescentes. E a resposta vinha imediatamente. Era produtiva e organizada, com a incorporação no espaço deles de atividades atrativas, como, por exemplo, aquelas que vinham lá do recreio com o intuito de eternizá-lo. O autor finaliza o texto com uma reflexão que diz: todo esforço, às vezes inteligente, outras vezes desesperado, das pedagogias modernas, não quer mais do que aprender com a sabedoria dos transgressores os princípios e estratégias de relações entre as pessoas que tornem o domínio da norma escolar pelo menos suportável. Assim, finalizando, o espaço da classe é mais amplo
do que se pensa e se vê. No espaço de trás da classe, toda uma realidade se passa e interage com os planos pedagógicos que são é, definidos definidos, feitos e executados sem consultá-lo. Hoje vimos o espaço de trás da classe, mas quais outros espaços escolares estão também não visíveis e interagindo na escola?